Olá, turma boa! Quero compartilhar mais uma fração da Palavra de Deus com você hoje. Livro dos Atos dos Apóstolos, o finalzinho do sermão do Pedro, a Bíblia diz que, com muitas palavras, ele advertia aquela turma, insistia com eles, dizendo: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas àquela pequena igreja em Jerusalém. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. E todos os dias, olha que coisa linda, continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Que coisa linda essa igreja! Uma igreja que cresceu entre tanta perseguição, entre tantos espinhos, e traz num versículo como esse tanta singeleza de palavra, tanta poesia de se viver. A palavra de Deus diz que, ao receberem o Espírito Santo, eles seriam testemunhas de quem Jesus era, do poder de Deus para aquela geração. E isso parece estar acontecendo aqui no capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos. Isso parece estar ocorrendo aqui na palavra de Deus, mas não da maneira que a gente tradicionalmente espera, não só com poder, com maravilhas e com sinais. Aliás, o que a Bíblia diz que caiu na simpatia do povo foi a maneira de viver daqueles discípulos. A maneira de viver daquela igreja caiu na simpatia daquela comunidade que vivia em Israel. Uma igreja que vivia em perseguição, se você lembra bem, no final do Evangelho de João, a Bíblia nos relata que os discípulos se reuniam a portas fechadas, com portas cerradas, com medo da perseguição do exército romano que acontecia lá fora. E essa igreja que cresceu em meio a tanta perseguição, que aliás foi alcançada por essa perseguição tantas outras vezes no próprio livro dos Atos dos Apóstolos, transmite nesses versículos, e isso contagia as pessoas, singeleza, poesia, doçura, prazer em viver a vida, prazer em viver a vida junto com o outro. A fé cristã não é necessariamente uma experiência de Deus mudando a circunstância da nossa vida. É bom quando isso acontece. Eu gosto de relatar e de dar testemunho, de ouvir testemunhos de um Deus que transformou as circunstâncias ao nosso redor. Mas aos poucos, se você for lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, isso vai se tornando mais rarefeito. E o que a gente vai vendo é um Deus que transforma as circunstâncias. Eventualmente isso acontece, mas que necessariamente, isso sempre acontece na fé cristã. Isso é pré-requisito de uma experiência com Deus do Evangelho. Transforma a circunstância do nosso coração. Deus não só transforma circunstâncias ao nosso redor, e aliás acho que essa é uma experiência superficial da fé cristã, mas a experiência genuína do Evangelho é a experiência de um Deus que transforma o coração da gente, que transforma a gente na vida, mais do que a vida da gente. E Ele vai ajustando isso de tal maneira que os que vão passando por nós vão observando que algo ou alguém trouxe poesia genuína para a vida da gente. Esse, creio eu, é o testemunho verdadeiro de um Deus que eventualmente transforma as circunstâncias, mas que necessariamente transforma a gente, transforma o coração da gente. À mesa, como diz a palavra, Ele ia transformando a vida daqueles discípulos. Gosto, aliás, daquela palavra no final do Evangelho de Lucas, dos discípulos caminhando com Jesus, voltando de Jerusalém, tristes, porque tinha morrido aqueles que eles viram fazer grandes sinais, maravilha, e que nas palavras deles, eles dizem assim: a gente esperava que ele fosse o profeta prometido, e ele morreu. E eles não percebiam que eles estavam na presença do próprio Jesus, até que Jesus senta à mesa com eles. Parte o pão, dá graças a Deus, parte o pão. Então eles percebem à mesa que alguma coisa aconteceu. E eles falam assim: acaso não ardia o nosso coração enquanto caminhávamos com Ele?
A experiência com o Cristo da fé é uma experiência que transforma o coração da gente, algumas vezes as circunstâncias, mas necessariamente o coração da gente de tal maneira que a nossa maneira de viver, o nosso coração transformado, nossa vida com singeleza e poesia é testemunho de que Deus é real, de que Cristo ressuscitou. Que seja assim na minha história e na sua também, para a glória dele.